Olá, pessoal. João Pedro Nascimento aqui para mais uma monitoria de econometria. Estamos indo agora para a nossa 10ª monitoria, se eu não me engano, e vamos lá, né, o que eu preparei para a aula de hoje. A gente vai ver basicamente, a gente está num trecho do curso, né, num módulo específico que o professor fala sobre séries temporais. Não chega a ser um curso muito extenso, muito aprofundado sobre o tópico, mas o que a gente vai fazer hoje é justamente falar sobre séries temporais, falar principalmente sobre o teste ADF, né, que é o Augmented Dickey Fuller, e vamos mostrar alguns gráficos também, interpretação de gráficos, e também rodar um modelo de regressão com duas séries temporais e fazer inferências a partir disso. Então, eu já mandei a base de dados para os alunos no grupo do WhatsApp, todo mundo aí já deve estar com os grupos, com os dados. Galera que está comigo aqui presencialmente ao vivo, temos um aluno apenas, um guerreiro, Gabriel. Gabriel, sinta-se à vontade aí para poder falar durante a aula, seja ligando o microfone, seja escrevendo no chat, como você preferir. Né? Então, estamos tendo aqui, acho que é a primeira aula particular da monitoria. Então, é isso. Mas ela ficará gravada para a posteridade, a galera que for ver depois. Então, beleza, a base de dados já está compartilhada. Eu vou agora transmitir minha tela para a gente ir direto para o Python bom, fazer as questões, né, relacionadas a essa base. Então, vamos lá, compartilhamento de tela. Gabriel, se você estiver vendo minha tela, me diz aí, cara. Coloquei aqui para compartilhar, para aparecer. Sim. Dá para ver, né? Beleza. Tá o VS Code aí aberto. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? O teste que a gente vai fazer é esse. É esse daqui. Né? Então, ele começa falando do arquivo, aí ele já coloca o link aqui para o arquivo. E dá para ver que é uma série temporal, né? São dados em séries temporais, porque ele dá aqui o período, né? Um período que vai de 1948 até 93. Ele fala também sobre as variáveis envolvidas, que é o output, a produção agrícola, trabalho agrícola, maquinaria durável, energia consumida, fertilizantes utilizados e sementes. Vocês vão ver que na questão a gente não tem que usar todas essas variáveis, né? No caso, a gente vai utilizar apenas duas variáveis, que é justamente o fertilizante e o output, para poder responder todas as 6 questões. Então, o primeiro passo, né? Essa monitoria talvez seja um pouco mais rápida do que as outras, né? Basicamente responder essas 6 perguntas, mas vamos fazendo aqui com o tempo. O Gabriel pode interagir também aqui na aula. Então, vamos lá. Primeiro passo, que é a primeira coisa que a gente vai fazer, antes mesmo até de ler a questão, é importar nossa base de dados, já deixar os dados todos ok para poder ser feitos os testes. Então, primeiro, né, vou importar as bibliotecas. A gente vai usar algumas bibliotecas, eu já até separei aqui no meu roteiro que eu fiz antes, né, quando eu estava resolvendo o teste. Basicamente, a gente vai utilizar o Pandas, que a gente sempre usa, né, quando a gente trabalha com dados que vêm do Excel. Seaborn e Matplotlib é um combo muito interessante para fazer gráfico, né, porque o Seaborn ele é feito em cima do Matplotlib, então você pode combinar os dois, a gente vai usar. O NumPy, que é padrão também para trabalhar com matemática dentro do Python, então sempre importante. E aí temos o Stats Models, que ele vai ser importado de duas formas diferentes, né? A primeira maneira é essa que a gente está acostumado para rodar o modelo de OLS, né, do statsmodels.formula.api, SMF, mas também a gente vai ter que importar dessa outra forma, né? Então vão ser dois importes do Stats Models. Isso daqui serve para a gente fazer um gráfico mais para frente. Então tem um dos gráficos ali que a questão pede, que é esse daqui, o que é plot dos resíduos. Para poder fazer esse gráfico, a gente tem que importar o status models dessa forma. Então, fica só statusmodels.api as SMF, SM, né? Só isso. E o SMF aqui em cima. Depois, né, a gente tem importa o SciPy, né? Da biblioteca SciPy, a gente importa o stats. E do SciPy stats, a gente importa o Shapiro, o JarkBerra. Isso aqui é para os testes de normalidade, a gente já usou em outras monitorias. E do statsmodels.tsa.statstools, a gente importa o adfuller, que é para poder fazer o teste ADF. Então, com isso, a gente tem todos os nossos importes, né? Finalmente.
Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai copiar o caminho do nosso data frame. Então, o caminho a gente vai salvar num string. A gente pega aqui, copiar caminho, e colamos aqui dentro da nossa string. Então, beleza, já estamos com o caminho salvo. Deixa eu importar aqui essas variáveis. Que foi variável caminho ser definida, pronto. Agora o nosso def vai ser o quê? Vai ser pd.readExcel e a gente passa como argumento o caminho. Isso aqui é bem que a gente anda fazendo durante as monitorias. Então é para todo mundo estar com a base de dados dessa forma, né? É para ela aparecer desse jeito. Aqui o índice, sempre a primeira coluna é o índice do nosso data frame. E aqui vai, número de observações, output, labor, machine, energy, e aí vai. Primeira coisa que a gente faz para quando a gente trabalha com séries temporais é fazer o seguinte: a gente vai tratar o data frame, tratar o DF, a gente vai fazer algumas mudanças. A primeira mudança que a gente vai fazer que é importante é colocar o tempo como index, né, como índice. Isso daqui é coisa de praxe para séries temporais. Aqui vocês podem ver que o índice não está o tempo, né? O tempo está bem aqui, nessa coluna OBS. A gente vai passar essa coluna como índice. Como é que a gente faz isso? Eu vou mostrar depois o porquê que a gente vai fazer isso. Mas primeiro, como a gente faz? A gente coloca df.setIndex. Aqui eu coloquei setAxis, mas é setIndex. Aqui. A gente passa a nossa coluna que a gente quer transformar como índice. Então, no caso, é a coluna OBS. E a gente passa aqui um argumento que é o inPlace igual a true. Isso daqui serve para poder fazer a mudança no próprio data frame. Se eu não passasse esse argumento, ele não ia salvar no DF. Então, esse argumento aqui do inPlace igual a true é para ele fazer, para ele conseguir salvar isso, salvar essa mudança. Então, a gente executa, coloca o DF, vocês podem ver que agora as observações elas estão como um índice. Mas a coluna observação ainda aparece aqui, então a gente tem que deletar a coluna. É só a gente colocar del, df, OBS. Com isso, a gente deleta a nossa coluna do OBS. Deletamos a coluna e agora temos isso. Para todo mundo ficar dessa forma, não sei se foi muito rápido aqui a passagem, mas é para a gente estar agora com as observações, né, o tempo, como índice, né, então ele fica aqui um pouco abaixo à esquerda, e aqui em cima as nossas colunas. Então, se a gente colocar um df.columns, vocês vão ver que as observações elas não fazem mais parte da coluna, né? Dá para ver aqui, só essas variáveis. Então, beleza. Deu certo aí, Gabriel? Conseguiu fazer isso? Essa parte é importante. É sempre a primeira etapa. Cara, então, sendo sincero, eu tava colocando ainda importando as coisas e colocando DF, mas eu Tranquilo. entendi a lógica. Eu vou copiar isso daqui, ó, para poder facilitar para você. Eu consegui fazer já. Eu Já copiei. pegou tudo isso daqui? É, porque é bastante importação. Aham. Perfeito. Então faz isso. Importa aí o DF, né? Pode fazer com calma, cara, que é aula particular. Pode importar isso. Aí você vai e deixa o data frame desse jeito, né? Coloca as observações como índice e as outras colunas dessa maneira. Que é a partir daqui que a gente começa a trabalhar e fazer a questão. Então aqui é o que a gente precisa, que já está tudo certo. Aí no final, né, eu coloquei aqui essa mensagem de print só como auxílio, basicamente dizendo assim, né? Depois que você executar essas linhas para fazer isso, você vai ter a mensagem, né? DF pronto para análise. Vou colocar uma exclamação. Com isso, o data frame está pronto.
Quando estiver tudo pronto, só falar, Gabriel. Cara, então, pelo incrível que pareça, o meu DF tá dando problema na hora de ler. Não sei por quê. Você está lendo com o Read É, Excel? tô, porque, tipo assim, ultimamente o Jesus tem mandado em CSV, mas Uhum. já ia em XLS. XLS. Aí eu troquei ali, só que não foi. Vou ver o que que tá acontecendo aqui. Tenta copiar o caminho desse jeito aqui. Você chega aqui na lateral, clica com o botão direito, tem lá, copiar caminho. Sempre prioriza copiar o caminho total, né? Porque existe o caminho total do arquivo, existe o caminho relativo. Esse caminho total, que é o mais apropriado, ele pega desde a raiz do teu computador. Então ele pega aqui desde a pasta users, no meu caso, né? Users e o meu usuário. Se você copiar o caminho relativo, ele pega só desde aquela pasta mais externa a ele. Então ele pegaria o caminho só a partir desse monitoria 9, se eu não me engano. Se eu copiasse o caminho relativo. É exatamente isso. Se eu copiar o caminho relativo, ele só coloca monitoria 9. O ideal sempre é copiar toda, né? Você pega o caminho completo do documento, né? Aí pega tudo isso. A leitura é para ser feita assim, né? Qualquer coisa, mano, você pode ir pro Google Colab e ver se funciona lá. Eu vou ver aqui. Mas pode continuar aí, pode seguir. Aí mesmo? É que só tem você na sala, né? Então o ideal é que eu vá avançando à medida que você vai conseguindo, entendeu? O pessoal que tá vendo gravado pode avançar o vídeo. Eles têm essa opção. Tenta ver aí. Qualquer coisa, se não der o VS Code, você vai pro Colab. É estranho, cara. Tipo assim, isso não tinha acontecido comigo ainda não. Porque ele não tá lendo. Aí. Não, aí tipo assim, agora eu tive uma ideia, né? Aí eu fui no Excel, aí eu salvei em CSV. Só que aí, tipo assim, o DF apareceu todo em vírgula, não separou direito. Mas, tipo assim, é um problema de leitura do arquivo mesmo. Não Você tem que sei. dar p.read Porque CSV, tá? Você mudou para É, CSV. exato. Tipo, o DF até aparece, só que ele aparece bagunçado. Mas pode, tipo, vamos continuando, depois eu vou ver isso. Beleza. Tenta pelo Eu vou Colab. interagindo, pra ficar tranquilo. De boa, de boa. Então, beleza. Vamos lá, então. Esse é o primeiro passo, né? Depois disso, a gente pode ir para a questão 1, né? Para o que o item está pedindo especificamente. Né? Agora que o data frame já está pronto, né? Aqui já está com as observações como índice. Basicamente, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai estimar os parâmetros do modelo que coloca como variável dependente o fertilizante e como explicativa o output, né? Então, o nosso modelo, colocar dessa forma, né? Y vai ser igual a fert, X vai ser igual ao output. Escreva um modelo estimado a seguir, interprete os valores numéricos do efeito do regressor, do coeficiente de determinação, indique se individualmente a variável exógena tem efeito significativo, bem como se o coeficiente de determinação da regressão é significativo. Relate os respectivos p-valores. Então, beleza. A gente vai lá no nosso mod 1, vai ser igual a smf.ls.
passa aqui fert, output, data igual a df.fit. Se a gente ajusta nosso modelo, print summary, mod1.summary. Mod1.summary. Vai aparecer. Então, aqui está o nosso sumário. Aí, com isso, a gente consegue responder basicamente tudo, né, que ele pede. Então, ele pede, né, para a gente interpretar o valor numérico do efeito do regressor, né? Então, o efeito aqui, né, o coeficiente dele é 1,125. Então, a gente vê que tem uma relação positiva entre uma coisa e outra, né? Então, quanto maior o output, né, a gente está usando o nosso output, que é a produção agrícola, isso daqui é a produção agrícola, para estimar a quantidade de fertilizante utilizado. Então, faz bastante sentido essa relação ser positiva, né? Quanto maior a nossa produção agrícola, né, o output agrícola que a gente tem, maior tende a ser a quantidade de fertilizante que é utilizada. Então, sinal teoricamente está ok, né, com a teoria, sim, uma relação positiva faz bastante sentido. Para a gente ver se esse coeficiente ele é estatisticamente significativo, a gente olha para o p-valor dele. O p-valor está zerado, o p-valor, né, ele está associado com aquele teste que eu já comentei em aula, que é o teste de que se a gente aceita H0, significa que o efeito do regressor é nulo, é o efeito zero, isso aceitar H0. E rejeitar H0 é que o efeito é significativo. Nesse caso, como o p-valor é baixo, a gente rejeita o H0, então o efeito dessa variável do output é significativo para explicar a variável dependente, para explicar o fertilizante. O R quadrado, né, que é a questão da ele é bem alto, né? Ele aparece bem alto aqui, 0,79, quase 0,8. Então, isso daqui significaria que 0,79, 79% da variação da variável dependente do fertilizante é explicado pelo output, né? Então, seria isso. Seria um modelo muito simples, com um grau de explicação muito alto. O teste F, né? Ele é aquele teste que testa conjuntamente se todos os regressores eles são iguais a zero. Com todos os regressores, nesse caso, é só um, né? É o próprio regressor aqui do output. A gente olha para a probabilidade do F, aqui a probabilidade é bem baixa, então a gente rejeita a hipótese de que todos os regressores são nulos, então o modelo como um todo, ele tem efeito significativo. Então, é isso, né? O restante, né, da questão é só realmente escrever, isso que eu acabei de falar. Mas a gente vai ver nos itens para frente que o modelo não é tão bonito assim, igual ele apareceu agora, né? As questões seguintes elas vão revelar isso, né? Eu não vou dar spoiler, mas a gente vai ver algumas coisas que vão mostrar que esse modelo, mesmo ele tendo, né, ter valor aqui significativo, R quadrado alto, né, a probabilidade da estatística F, a gente rejeita, né, o H0, tudo isso, mesmo com esses aparentes sinais positivos, o modelo ele não está bem especificado, não é um modelo bom, e tem outras formas de a gente pegar isso, né? Spoiler, tem a ver com o fato de a gente estar trabalhando com séries temporais, então isso é importante, porque até então todos os dados que a gente estava trabalhando eram com dados em cross-section, né? Aqui não, nesse caso não. Nesse caso, na hora que a gente faz um modelo desse, que a gente coloca fertilizante output e o output, a gente não está pegando um momento só do tempo. A gente pega, por exemplo, isso aqui, DF-FERT. A gente pega o valor do fertilizante para cada um desses anos, 48, 49, 50 e assim vai. Mesma coisa, a gente pega o valor do output para cada um deles. Então, existe uma análise mais cuidadosa que a gente tem que fazer na hora de rodar um modelo daqueles de mínimos quadrados ordinários. A gente vai ver mais para frente isso. Tudo bem, Gabriel? Até então, tá dando para pegar? Tá, então, tipo assim, antes a gente só fazia, tipo,
a dependente com a independente. Agora a gente tem que vincular as dependentes e independentes ao tempo e aí faz a regressão. Não, basicamente é o seguinte, qual é a grande diferença? Quando a gente fazia as regressões anteriormente, a gente nem falava em tempo, né? Não tinha esse fator, porque a gente estava trabalhando com um tipo de dado que são os dados em cross-section. Dados em cross-section é quando você pega duas variáveis que você quer observar para vários países diferentes, vamos colocar assim, né? Ou sei lá, vários estados brasileiros, né? Então a gente pega o PIB de vários estados brasileiros em 2024. Isso é um dado em cross-section, é um dado que eu pego, por exemplo, o valor do PIB, que é diferente para cada uma das regiões, mas a gente pega num período só de tempo, né? Aí eu quero comparar o PIB com sei lá, a taxa de câmbio, quero relacionar uma variável com outra. Não sei se a taxa de câmbio é o melhor exemplo, né? Sei lá, o PIB de um país com o nível de industrialização em cada um dos estados. Eu quero relacionar esses dois. Você vai ter dados em séries em dados em cross-section, né? Porque você pega duas variáveis para. Só uma coisa, o meu cachorro aqui tá dormindo e ele faz barulho quando dorme. Então, se aparecer um barulho estranho, é por isso. Aí, basicamente é isso. Antes a gente só pegava os dados para um período de tempo. Agora não. Agora nessa questão, ele dá o output, ele dá o fertilizante em um mesmo lugar. Então imagina que isso daqui se refere ao estado do Rio de Janeiro. Aí ele pega ao estado do Rio de Janeiro fertilizante output, só que para vários períodos de tempo. Então pega para 48, para 49, para 50. Então o importante aqui, Gabriel, é você ver que são tipos de dados diferentes. A regressão que a gente está fazendo agora não é o mesmo tipo de regressão que a gente fazia antes. Por isso que a gente tem que ter outros cuidados. Tudo bem? Deu para pegar a diferença dos dados que a gente está trabalhando? Deu sim. Beleza, perfeito. Aí qual a ideia? Né? Aí a questão depois fala lá. Anexe o gráfico de dispersão das realizações amostrais junto com a curva de regressão no modelo estimado. Então, vamos lá. Questão 2. Quando ele fala gráfico de dispersão das realizações amostrais. Isso daqui é quando ele quer saber o seguinte, olha, coloca uma variável no eixo X e a outra no eixo Y e vê como é que uma se relaciona com a outra. Né? Então isso daqui poderia ser feito dessa maneira. A gente poderia dar simplesmente um plt.scatterplot ou scatter, deixa eu ver aqui, sns.scatterplot, se eu não me engano tem isso daqui. No X a gente coloca df fert, no Y a gente coloca df output. Vamos ver se é assim mesmo. plt.show. Vamos testar. Eu acho que são só duas linhas de gráfico. É isso mesmo. Aqui o que eu fiz? Eu coloquei um gráfico de dispersão, né, que é esse scatter plot, e eu aqui já repara, né, eu misturei o Seaborn com o Matplotlib. A gente pode fazer isso porque um é construído em cima do outro, né? O Seaborn é feito em cima do Matplotlib, então você pode misturar os códigos dos dois. E aqui a gente colocou nesse scatterplot, que dá para ver melhor. Eu acho que aqui a gente fez errado, porque no eixo X, na verdade, é o output. Então era para estar aqui output, né, que é a nossa. Tá desse jeito. Agora sim, né? A nossa explicativa no eixo X é dependente do eixo Y. Então aqui dá para ver claramente que tem uma relação positiva entre as duas, né? Quanto maior o output, quanto maior o nível de produção agrícola, está associado com maior uso de fertilizante, né? Um valor aqui maior. Agora, a questão pede para a gente também traçar a reta de regressão aqui nesse local. Então, como é que eu vou traçar a reta de regressão? A gente vai construir isso passo a passo. Primeiro, né, a gente vai fazer o X, que é o nosso output, né? O nosso X é o que a gente está usando, mas eu vou usar esse X para poder fazer o gráfico. Eu vou dar um np.linspace, eu vou explicar o que é isso. df output.min, df output.min, df
output.max, vou colocar 100. Que deu errado. Deixa eu ver aqui qual. Tinha feito algo parecido com isso aqui. Assim, faltou abrir e fechar parênteses. Sempre isso. Abrir e fechar parênteses aqui no max e no min, foi. Basicamente, o que eu fiz aqui? Esse np.linspace, ele cria uma lista do NumPy, né? Então, por isso que ficou aqui um array, né? Um NumPy array. Essa lista, ela vai ser feita como? Ela pega o valor mínimo que tem no output, então o menor valor que tem para o output, né? Que é o nosso x, que é a nossa explicativa aqui, output, é 51, e vai até o valor máximo dele. O valor máximo dele é 116. E eu coloquei aqui esse parâmetro 100, por quê? Porque o 100 ele vai separar entre o valor máximo e o valor mínimo 100 valores intermediários, né? Então, eu vou ter 100 valores aqui no meio, né? Essa lista aqui tem tamanho 100, separados de forma equidistante. Então, cada um desses valores aqui, do 53,62 para o 56, para o 58, todos são equidistantes. A gente começa fazendo isso. O nosso y, né, que é a nossa reta, vai ser mod1.parâmetros. A gente vai pegar aqui o parâmetro do intercept, mais o mod1.parâmetros do output. Isso daqui vezes o nosso x, o nosso regressor, que a gente fez aqui em cima, que a gente definiu aqui em cima agora. Aqui eu errei o parâmetros. Sim, foi? Então, beleza, nosso x, nosso y é esse. Já vou mostrar exatamente o que a gente vai fazer. plt.plot xy. Deixa eu copiar aqui essa parte específica para ver como foi feita. A gente vai fazer dessa forma. plt.plot xy, cor vermelha. E aqui a gente vai passar o nosso scatterplot com output, fertilizante, e o nosso data igual ao df. Com isso, a gente tem exatamente esse código. Pode parecer meio difícil de entender, meio contraintuitivo, mas eu vou explicar qual é a ideia. Aqui, basicamente, a gente construiu um gráfico em cima do outro. Foi isso que a gente fez. Então, esses dois primeiros parâmetros aqui, esse x e esse y, eles se referem a essa reta, né? Lembra que o nosso modelo estimado é uma reta de regressão, né? Uma reta lá, y é igual a beta 0 mais beta 1 vezes x. Então, para o x, eu fiz isso, né? Para poder pegar os valores equidistantes aqui, desde o menor valor, lá perto de 50, até o maior valor, o 116, para poder a reta ter esse tamanho, e 100 valores intermediários para poder ficar uma reta contínua. E aí, no eixo y, foi exatamente a ideia do nosso modelo, né? Mod 1 parâmetros intercepto, então a reta tem um intercepto dado por isso daqui, menos 18,62, e uma inclinação positiva, né? Por isso que a reta ela é ascendente, de 1,25. Então, foi exatamente isso que foi feito aqui. Depois essa reta ela foi plotada na cor vermelha, no plt.plot, e aí eu só coloquei um scatter plot aqui para poder explicar, igual a gente fez antes aqui. Esse código é análogo a esse, né? São análogos. Só que como você consegue construir uma coisa em cima da outra no Matplotlib, com o Seaborn, na hora que a gente dá esse plt.show final, ele vai e agrega os dois gráficos. Então ele vai e mostra com a reta de regressão. E aí fica dessa forma. Era isso que a questão pediu, né? Mostrar o gráfico de dispersão do scatterplot com a reta de regressão, né? Traçar a reta de regressão. Então fica dessa maneira. Deu para pegar, Gabriel? Não sei se ficou meio complexo aí. Deu, é meio complexo, mas deu pra pegar. Só que eu acho que, assim, de maneira, assim, tipo, de coincidência, eu Aham. acho que uma das primeiras monitorias você fez um gráfico parecido, assim, Fiz, se eu não fiz, tem estou um gráfico. enganado.
Foi na primeira monitoria, tá lá no YouTube também, cara. Aí dá para ver, talvez eu tenha feito de outra forma, né? Porque na programação tem isso, você pode fazer a mesma coisa de várias formas diferentes. Então, talvez ali no primeiro vídeo do canal sobre regressão linear tenha isso, né? Eu fiz esse gráfico aqui com a reta de regressão, mas eu acho que eu fiz um pouco diferente dessa maneira. Isso aqui foi a forma que eu decidi fazer agora, que na minha cabeça é uma forma intuitiva de fazer, assim. Porque você vai construindo uma coisa em cima da outra. E como essa biblioteca do Seaborn, ela é feita a partir do Matplotlib, você consegue combinar os dois e traçar um gráfico final, né? Aqui é basicamente assim, a gente construiu uma reta numa parte do código, que foi essa parte aqui, né? Essa parte aqui do código foi a construção da reta, foi fazer isso daí, ó, essa reta. Essa linha de baixo foi fazer esse gráfico de dispersão e, por fim, na hora que a gente dá esse plt.show, ele vai e agrega os dois. Aí ficou dessa maneira. Uma das formas dessas bibliotecas, como elas se relacionam entre si, né? Uma com a outra. Então, beleza, essa daqui foi a questão 2. Você conseguiu pelo Colab, Gabriel? Ou pelo VS Code, se tiver ido? Cara, então, eu fiquei pesquisando, tipo, no chat e tal. Aí falou pra eu instalar umas bibliotecas lá, só que não foi. Tipo, não sei por que que não foi. Aham. Tipo, eu já fiz com. Acho que eu nunca tinha importado uma base XLS. Já importei XLSX. Aí mais tarde eu vou ver se eu consigo no Excel, tipo, baixar ela de uma maneira diferente. E aí eu vou tentar de novo. É. O XLS, na verdade, ele é um formato Excel. É porque o Excel ele teve uma mudança. É, o chat falou isso. Ele falou isso, né? O Excel, antigamente, ele era formato XLS. E aí ele, com o passar das atualizações, ele teve esse X no final, que é o formato padrão do Excel hoje, né? O Excel atual. Por isso que no Python, aqui no Pandas, na hora que a gente vai ler um XLS, que é esse caso, né? Você dá para ver que ó, é XLS o arquivo. Eu leio com o read Excel, que o read Excel ele entende que o Excel passou por essa mudança. Aí eu não sei, vê se você tem um Pandas instalado, dá um pip list ou um pip3 list, que ele vai mostrar todas as bibliotecas que você tem instalado. Tem que estar o Pandas instalado. Não, tem. Tipo assim, eu tentei agora para outras bases e leu tudo certinho. Mas ele está Eu, atualizado? Tenta ver isso, porque a tá. versão dele, eu acho que é essa Eu, 2.2. eu acho que o Gabriel, no início das aulas, ele teve um problema parecido. Aí amanhã eu vou falar com ele. Ah, não, já tem uma versão mais recente do Pandas, tá vendo? Ó, tem essa versão aqui 2.2.3, eu tenho que atualizar para ela. Então, mas eu importei meu plano de agora, porque eu criei uma nova pasta para a monitoria de hoje. Aham. Aí eu importei, instalei tudo de novo. Mas enfim, acontece. É, acontece. Não, depois você vê. É, é. E outra coisa, eu acho, tenho uma desconfiança, mas eu acho que essa questão 3 que você vai fazer agora, eu acho que o Jesus não vai cobrar nessa aula, nesse Ah, teste. ah, não, essa daqui? Mas se você quiser, pode fazer. Mas ele falou hoje, que, tipo, a questão 3 ele não ia cobrar. Mas Ele falou isso daqui? Essa daqui ele não ia cobrar, abertamente. tipo, na verdade, é do que plot. É. Mas você pode fazer aí, né? Não, Ele não, deve vou cobrar passar na rápido próxima. para ela, então. Passo rápido para ela. Tranquilo. Não, vamos fazer aqui então. Tenta pelo VS Code, cara. Desculpa, pelo Colab. Vê se você consegue ler o dado por lá. Vamos lá. Então, posso ir para 3 aqui, cara? Pode sim. Questão 3. Questão 3, basicamente, o que é, né? Ele pede 3 gráficos aqui. Ele pede fazer o resíduos versus valores estimados, Keyplot dos resíduos e valores absolutos dos resíduos versus valores estimados, que é o gráfico Scale Location. Então, vou passar relativamente rápido por eles, né? Então, vamos lá, gráfico 1.
que é, no caso aqui, o resíduos versus valores estimados. Como é que vai ser esse gráfico, né? Eu vou reaproveitar o meu código aqui que eu fiz mais cedo. Vou aproveitar o código aqui. Aqui, eu já fiz até uma análise dele. Aqui, basicamente, qual que é a ideia? Esse gráfico com resíduos versus valores estimados, o objetivo é a gente identificar se os resíduos eles estão distribuídos de forma aleatória, né, em torno do zero. É o que a gente imagina. Então, você vai ver que no gráfico tem uma linha ali do zero, e a gente tem que ver se ele está distribuído de forma aleatória, perto do zero, e com a mesma variância. Então, mesmo que ele esteja de forma aleatória, se ele tiver com uma variância muito alta numa parte, uma variância menor em outra, isso é um sinal ruim, né? É o que o gráfico mostra. Então, ele passar no teste, digamos assim, é ter uma dispersão dos pontos de forma aleatória e homogênea em torno do zero. Então, para a gente fazer esse plot do gráfico, né? Esse daqui é o código, isso daqui vale mais a pena copiar mesmo, né? Para poder fazer. Isso aqui é o resíduo plot. Ele coloca no X os valores estimados, no Y os resíduos, e aqui esses outros parâmetros aqui de cor e tal, é só para questão de estilo mesmo, né? Ficar mais bonito. Aqui eu estou dando o nome do eixo X e do eixo Y, e título e mostrar o gráfico. Então, o principal mesmo, né, é feito nesse código. Na hora que a gente executa essas linhas, a gente tem esse código aqui, né? Então dá para ver que tem uma linha tracejada no zero, aqui, né, uma linha horizontal, e a ideia é que os nossos resíduos eles estivessem distribuídos de forma aleatória aqui em torno desse zero. Isso faria com que essa linha vermelha ela tendesse para ficar em cima desses pontos que estão aqui no zero. Só que não é isso que acontece. A gente vê claramente aqui que tem uma mudança grande de padrão. É até difícil ver um padrão claro aqui nessa distribuição dos resíduos. Então, isso daqui é um indício que a gente tem heterocedaticidade, né? Que a gente tem os resíduos com diferentes variâncias, né? É basicamente isso que esse gráfico mostra. Então, esse daqui é o primeiro gráfico, isso daqui vale a pena, né, copiar esse código mesmo, pode dar uma olhada melhor nele. E aí, beleza. O gráfico 2, que é o gráfico do Ggplot, ele é feito assim, né? Esse gráfico do Ggplot é para a gente verificar se os resíduos eles têm distribuição normal, e ele passar no teste é os resíduos eles estarem distribuídos muito próximos de uma linha de 45 graus, que é feita no gráfico. Então, primeiro, né, primeira coisa, a gente salva os resíduos do modelo nessa variável resíduos e coloca sm.ggplot, é esse sm aqui em cima que eu comentei, né, do Status Models API. E aí, beleza, a linha de 45 graus, coloca fit go all true, e aqui é só o título do gráfico e mostrar o gráfico. Com isso, a gente tem essa linha, né? Então, a gente vê que, olhando no gráfico, pode parecer que os resíduos eles têm distribuição normal. A melhor forma, além de fazer o gráfico, obviamente, é fazer aqueles testes de Arch-Berrar e Shapiro-Wilk, que são testes de normalidade. Então, eles mostram. Mas a gente vai ver que isso daqui, né, esse gráfico específico, apesar de parecer que está bem distribuído aqui em cima dessa linha de 45 graus, os resíduos eles não têm distribuição normal. A gente vai ver isso agora, logo em seguida, né, depois do último gráfico. Então, beleza, esse daqui é o do Ggplot. E o do nosso Scale Location, né, o código dele é um pouco mais chato de fazer, um pouco mais extenso. Ele também serve para verificar a homocedaticidade, se os resíduos eles possuem a mesma variância. Passar no teste, a linha vermelha, né, que é gerada no gráfico, ela ser mais próximo de horizontal, né, uma linha mais horizontal possível. No eixo X, a gente tem os valores estimados do modelo, né, que a gente tá, o nosso Y chapéu, ali que a gente está estimando. E no eixo Y é a raiz quadrada do valor absoluto dos resíduos, né? Então, a gente calcula a variável do eixo Y aqui, nesses dois primeiros linhas de código, e aqui a gente só plota ela. Com isso, a gente tem esse gráfico,
do scale location, ela fica dessa forma. A linha tinha que estar mais próxima à horizontal possível para poder ser homocedástico, ter a mesma variância. Como ela está, né, meio estranha assim, o formato, então temos heterossedasticidade. É isso, basicamente os três gráficos são esses, né, que a questão pediu. É assim que você gera eles, depois é só chegar aqui, mandar salvar o gráfico e enviar para o professor. Eles ficam dessa forma. Tudo tranquilo, cara? É, tranquila, mais ou menos, né? Tipo assim, a pessoa tem que ser muito rápida para fazer esse código todo na prova, né? Se não, tipo, não tiver ele copiado antes, talvez. Não, exatamente. Fazer na hora é chato, né? Vocês têm auxílio ali de internet, não tem? Vocês podem pesquisar como vocês quiserem, certo? Isso. Então, beleza. Então, com isso, vocês conseguiriam pesquisar na hora como fazer esse código. Mas o ideal faz questão antes sobre isso, questões que peçam esse código, e já vai fazer o teste com o código salvo, com o código assim na agulha. Porque chegou na hora, você vai só mudar o teu DF, né? Você vai adaptar os dados do modelo, vai mudar o nome das variáveis, né? Então, sei lá, pode ser que a variável não seja output fertilizante, sejam outras coisas. Aí você vai e muda isso e adapta no código. É basicamente isso, mas o ideal é sempre ir com o código semi-pronto, digamos assim, né? Você já vai com a estrutura dele. Mas aí é isso, né? Essa parte é isso. Aí a 4, né? Isso daqui você acha que ele vai cobrar no teste? Ah, provavelmente. Shapiro e Jack Berrais. Aqui ele É, já. tipo, o p-valor é o que a gente mais fala nos dias de hoje nas aulas. Mas, o Shapiro é a questão da normalidade, né? Isso, o Jack E Berra. o Jaque Berra aparece no sumário, então, mais tranquilo. Isso aí. Essa parte, né? Eu vou copiar aqui. Isso aqui já tá manjado, né? Qualquer ideia desse item 4. A gente faz o teste de Shapiro, né? A gente já importou aqui em cima do SciPy Stats o Shapiro e o Jack Berra, então já foram importados. E aqui a gente. São três linhas de código, né? Basicamente. Aqui a primeira é para a gente fazer o teste de Shapiro, então coloca lá Shapiro mod1.reside. Eu poderia também escrever resíduos aqui, porque aqui em cima eu salvei, né, a variável resíduos, então poderia substituir aqui sem problema também, mas vou deixar dessa forma. Então a gente faz aqui Shapiro teste, a gente vai ter o valor, né? Esse Shapiro teste, ele dá para a gente o quê? Ele dá a estatística e o p-valor, né? Ele deu os dois. E aqui, né, eu coloquei para dar print. Eu poderia, se eu quisesse só pegar o p-valor dele para poder dar o print, eu poderia colocar aqui um ponto p-value. Aí aqui na frente eu coloco p-valor só para simbolizar, né? P-valor igual. Aí aqui na hora de dar o print ele já aparece. Shapiro Wilk, p-valor igual. Aí ele já pegou exatamente esse valor daqui, né? Ele pegou só o p-valor e não mostrou a estatística do teste, que é uma das formas de dar print, né? 0,04. Lembrando, né, que o nosso teste de Shapiro ele tem como H0 de que os erros eles têm distribuição normal. Os resíduos, né, têm distribuição normal. E como a hipótese alternativa de que não tem distribuição normal. Então, com 5% de nível de significância, a gente não tem distribuição normal dos resíduos, né? Então, os resíduos não se distribuem normalmente quando a gente usa um alfa de 5%. O Jarque-Berrar, como fica, né? A gente vê aqui que na estatística o p-valor dele é 0,02. Pente-Jarque-Berrar 0,02, então os resíduos também não são normalmente distribuídos, assumindo, né? Sempre a gente tem que dizer qual o nível de significância que a gente adota. Como é convenção adotar 5% de nível de significância, então não teria normalidade aqui, nem pelo Shapiro, nem pelo Jacques Berrat. Tudo bem? Tudo bem. Beleza. Aí aqui, né, esses itens 5 e item 6, eles são
eles são mais próximos, mais próprios agora da análise de séries temporais, né? Como eu comentei ali no início, que basicamente vai ser o quê? Qual que é desses, né? Vamos primeiro fazer esse item 6. Eu acho que ele está mais interessante de fazer antes do 5. Vou separar aqui, vou colocar item 6. O item 6, ou a questão 6, né? Tanto faz, ela é para testar a normalidade dos resíduos da regressão mod 1, né? Da regressão do modelo 1 que a gente fez. Isso daqui, qual que é a ideia disso? A gente vai testar esses resíduos se eles são estacionários ou não. Se na hora que a gente for fazer o modelo, né, que é o OLS, né, o mínimos quadrados ordinários em séries temporais, que é o que a gente está fazendo ali, que o nosso Y é uma série temporal, o nosso X é uma série temporal. Se na hora que a gente for fazer essa estimação, né, por esse método, e os resíduos eles não forem estacionários, isso quer dizer que a nossa regressão é uma regressão espúria. Isso é ou seja, é uma regressão que ela vai dar que o regressor ele é estatisticamente significativo, vai dar um R quadrado alto, só que é uma regressão espúria, é uma regressão. Se a gente entrar nesses sites aqui, Spurious Correlations, ele mostra aqui várias correlações que são espúrias, né? Então, talvez até o professor já tenha mostrado esse. Ele mostrou. Então, são tipo relações que são relações, mas que não fazem sentido. É basicamente isso, né? Isso, exatamente. É porque, tipo, na hora ele falou, só que eu não entendi o que ele falava, sabe? Tipo, não tava entendendo a palavra que ele tava falando. Mas, beleza. Basicamente isso daqui, cara, ele coloca várias relações que são que assim, são relações que se você fosse colocar um modelo para uma variável explicar outra, ia dar que ela tem um potencial explicativo muito grande, mas é uma correlação que é simplesmente espúria, ela é dada pelo acaso, digamos assim. Então ele mostra aqui nesse exemplo, né? American Cheese Consumption, ou seja, o consumo nos Estados Unidos de queijo e a receita global do Google. Cara, isso daqui são coisas bizarras. Tem uma que é com Nicolas Cage também. Eu não sei. Olha essa daqui, né? Poluição do ar em São Diego, Califórnia, e a popularidade do primeiro nome ser Kirk. Olha só como as duas séries, elas se comportam muito parecidas. E é uma série longa, né? Ele pega de 1980 até 22. Olha só como o comportamento delas é muito parecido. Então, tipo assim, se ele colocar no teste, tipo, pra gente escolher um modelo, e aí a gente pode botar uma resposta, tipo, apesar de ter um coeficiente de determinação alto e blá 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 blá, de acordo com o teste de qual é o nome ADF. dele? É o ADF. ADF, tipo, ele, vamos dizer assim, é o que determina, é o principal, assim, vamos dizer. Exatamente. É esse teste ADF É o no Minerva. esse teste ADF, cara, nos resíduos, ele que vai dizer se a relação ela é espúria ou se é uma relação que realmente, porque as variáveis elas têm uma coisa realmente a ver com a outra. É esse teste que vai dizer nos resíduos. Beleza. Comecei falando aqui do 6. Então, o que, é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o teste ADF nos resíduos. Eu vou pegar aqui, né, porque eu já fiz isso. Então, vou pegar essa parte aqui. Aqui, ó, já tá bom, já tá até os prints. Então, o que é que eu vou fazer? O resultado do nosso ADF aqui, eu vou colocar ADF Fuller, que é essa importação que a gente fez, e resíduos, né, que são os resíduos da regressão. Com isso, a gente vai ter essa coisa bem feia, né, esse resultado aqui bem feio. Então, eu vou melhorar, né, ele, que é justamente essa parte de exibir resultados. A gente vai deixar isso daqui mais bonito, né, para apresentar. Deixando, ficou dessa forma. Então, o nosso teste ADF, ele tem como hipótese nula, né? A hipótese nula dele, o H0, é de que a série ela é não estacionária. Então vamos lá, hipótese nula, isso é importante você escrever, cara.
Vou até escrever aqui. Eu já estou escrevendo. Está escrevendo. Teste ADF. É porque essa era uma dúvida que eu fiquei, porque no R aparece lá, tipo, qual é o H0. Só que no Python acho que não aparece, eu não sei. É, Aí eu queria saber qual era H0 para eu ter, tipo assim, justificativa do que recusar e aceitar e tal. é isso daqui, eu estou colocando o gabarito para você. É estacionário. Ou seja, quando a gente faz o teste ADF, a gente quer aceitar H0 ou a gente quer recusar H0? Pô, então, a gente quer rejeitar H0, né? Exatamente. A série ser estacionária, o que significa uma série temporal ela ser estacionária? Significa que a média dela é constante, então a média dela não muda com o tempo, e a variância dela também não muda com o tempo. Isso é importante para a gente fazer previsões sobre o comportamento futuro de uma série. Se uma determinada série temporal ela tiver uma média que muda com o tempo e uma variância que também muda com o tempo, a gente não consegue prever o comportamento dessa série. Torna-se impossível praticamente fazer isso. Então, por isso que a estacionalidade é uma coisa importante. A gente quer que a série seja estacionária. Então, na hora que a gente faz o teste ADF, a gente quer encontrar um p-valor baixíssimo, um p-valor muito baixo. Por quê? Porque o p-valor baixo ele tem a ver com rejeitar H0. Só que a gente sempre define o nosso alfa, né? Eu vou até definir aqui nosso alfa. Alfa igual 5%, 0,05. Ou seja, p-valor baixo é todo p-valor abaixo de 0,05. Na hora que a gente fez o nosso teste ADF aqui nos resíduos, o que a gente encontrou? A gente encontrou um p-valor de 0,09. Ou seja, está acima do nosso alfa, então a gente fica com H0, a gente fica com a hipótese nula. A hipótese nula é de que a série é não estacionária. Então, a série dos resíduos ser não estacionária é isso daqui, é esse print que eu fiz. A série dos resíduos é não estacionária, não há evidência de cointegração, isso daqui eu vou explicar melhor, e há evidência de regressão espúria. Tá, então quando a gente meio, vamos dizer, aceitar H0, a gente já tem a evidência que a regressão é espúria? Exatamente, é isso aí. Tá. Para os resíduos, né? Para o AD Fuller dos resíduos, que é o que a gente está fazendo aqui. Tem outro indício também que o nosso modelo deu. Não sei se o professor já explorou isso, que é esse daqui, ó. Na hora que a gente faz esse modelo, que é esse daqui que deu o R quadrado alto, deu aqui significativo, a gente viu que a regressão é espúria, porque o resíduo é não estacionário. Tem outro indício também, que é esse Durbin-Watson. Essa estatística de Durbin-Watson, ela também é usada em séries temporais, e ela é um valor que é sempre entre 0 e 4. É uma estatística que vai entre 0 e 4. Por isso que ela está aqui 0,54, né? Ela fica nesse intervalo. Para ser uma regressão não espúria, ela tem que estar próximo de 2, ela tem que estar beirando 2. 1,9, 1,95, 2,1, sabe? Ela tem que estar próxima, ela tem que estar nos arredores de 2, para ela não ser espúria, essa relação. Olha como está abaixo de 2 essa estatística do Durbin-Watson, ela está 0,54. Então, só isso daqui já seria uma evidência bem forte de que a regressão é espúria. Você, olhando aqui, você já teria essa noção. Examinando o Durbin-Watson. É, beleza. Né? Ela é uma dica que eu dou, entendeu? Para você ver. Tipo assim, você percebeu que deu regressão espúria. Dá uma olhada no Durbin-Watson, vê se está muito longe de 2, né? Porque normalmente ele fica muito próximo de 2, né? Quando não é uma regressão espúria. Né? E aí basicamente é isso. Esse daqui é o item 6, né? Que ele pede. Outra coisa que eu queria comentar também, Gabriel, é o seguinte. Aparentemente, né? Eu falei com o outro Gabriel também, que participa aqui da monitoria, eu falei com ele, e tá tendo uma discrepância entre esse valor do p-valor e da estatística, esses caras aqui, ó, que eu comentei, esse aqui, ó, estatística DF e p-valor. Tá tendo uma discrepância dessa forma do Python para o R. Tá dando diferente. Na hora que você faz Sim, sim. tá dando diferente. Comigo também aconteceu. Aí, basicamente, o que eu ia comentar, né? Dos modelos que eu rodei, que eu testei isso,
não deu uma diferença no sentido de você mudar o rumo da interpretação. Tipo assim, no R deu que é estacionário, e no Python deu que é não estacionário. Tipo assim, eu não vi tendo isso. Mas o que... Então, Falei. rapidinho, tipo assim, quando eu descobri que às vezes estava uma leve diferença nas minhas respostas, eu comecei a escrever, tipo, os dois cenários, vamos dizer assim. Certo. Então, eu escrevia, tipo assim, pelos meus cálculos, o p-valor deu, tipo, sei lá, 20. Aí eu falava, tipo assim, mas se o p-valor desse abaixo de 5%, tal coisa aconteceria. Então, tipo assim, eu Sim. deixava claro os dois cenários, para que, tipo, ele, assim, não sei se ele ia considerar, mas ele visse que eu sabia nos dois cenários, mesmo que, tipo, às vezes a máquina errasse, vamos dizer assim, entre Não, aspas, eu né? Que é entendo. Eu entendo. Não, isso daí você pode continuar fazendo. Isso daí é uma ótima prática que você faz. O que eu digo é que eu até incentivo que você fale com ele, entendeu? Chega lá no professor, eu mesmo devo falar com ele também, porque eu fiquei com essa dúvida. E eu pesquisei na internet e eu não consegui ver a explicação por que está dando essa diferença. Aparentemente, na hora que fizeram a biblioteca do Python e a biblioteca do R, eles usaram outro critério para poder calcular o p-valor do teste ADF. Deve ter sido isso. A questão é o que mudou especificamente, né, de uma para o outro. Tá dando diferente, né? Mas do que eu fiz, do que eu testei, não deu ao ponto, né? Não foi uma diferença ao ponto de mudar a interpretação. O rumo da interpretação. Em um você diz que é estacionário e no outro que é não estacionário. Nas questões que eu fiz, não deu isso. Mas é bom comentar com o professor, porque se ele falar, você errou o valor do p-valor, não é 0,20, na verdade, sei lá, 0,4. Aí você fala com ele, entendeu? Para poder ele chegar e dizer o que, é que ele acha, né? Explicar a diferença. Aí é basicamente isso. Esse item 6 é isso, né? Ele pede a interpretação, né? E isso daqui de evidência de cointegração é o quê? Caso a gente tivesse chegado num p-valor baixo, né? P-valor 0,01, né? E a gente rejeitasse H0, ou seja, a gente tivesse que a série é estacionária, a gente teria que as duas séries elas são cointegradas. Por quê? Você vai ver que as séries individualmente, que é o que fala nessa questão 5, as séries individualmente do fertilizante e da produção agrícola, elas não são estacionárias, essas séries. A gente vai ver agora isso daqui, ó, no item 5. Item. Deixa eu colocar aqui. Pera, eu me perdi. Não peguei. Você pode Vamos lá. repetir, por favor? Posso, claro, posso. É o seguinte. Notou aqui que no item 6 ele fala sobre cointegração? Existe evidência de cointegração? Beleza. O que é isso daqui? O que significa isso? A cointegração ela acontece quando a gente tem duas séries que elas não são estacionárias. E o que eu estou falando é justamente a resposta desse item 5. A resposta desse item 5 é ver se as duas séries elas são estacionárias, tá vendo? Você faz o ADF para o fertilizante e para a produção agrícola. E aí você relata, né, o p-valor e tal, e diz se é estacionário ou não. Aí eu vou fazer isso agora, né? Vou mostrar aqui no item 5 agora. Vai ser isso daqui, ó. Fertilizante para output. Tá aqui. Para a série do fertilizante, a gente tem isso, né? Primeiro eu vou dar um plot da série. plt.plot df fertilizante. Cara, você olha para uma série assim, desse jeito, você já vê pela cara dela que ela não é estacionária. Só pela cara dela, você já consegue ver. Se eu colocar aqui no Google série estacionária, gráfico, deve aparecer aqui. Série estacionária. Ó, meu cachorro fazendo barulho. Cara, uma série estacionária, ela tem um comportamento parecido com esse, tá vendo? Vou abrir um LinkedIn aqui. Não sei se dá para reparar aqui. Isso daqui é o comportamento de uma série estacionária. Sim. Ela fica oscilando em torno de um valor. Por quê? Ela Porque meio que fica, tipo assim, com uma fronteira, né? Tipo, ela não. Vamos dizer assim, ela não é entre explosiva, muitas não é um negócio aspas. desse. É, ela não explode. E exatamente por quê? Porque é uma série que, lembrando, né, para ser estacionária, a média dela tem que ser constante, então ela tem que oscilar em torno de uma média constante. E essa oscilação, né, a variância dela,
ela também não pode mudar muito com o tempo. Então, ela tem que ser mais ou menos, digamos assim, ela tem que ter uma amplitude meio que parecida ao longo dela inteira, né? Se ela fosse pouquinha variação num ponto, depois fosse muita, depois diminuísse muito, aí ela também não seria estacionária, sacou? Ela tem que ser mais ou menos tipo essa aqui, sabe? Você vê que a amplitude é bem parecida e tá girando em torno de um valor. Então você olha para essa série desse jeito, você já vê que ela não é estacionária, você já vê pela cara dela que ela não é estacionária. Mas mesmo assim a gente pode chegar e fazer o teste. A gente faz aqui o teste ADF, né? Ele vai aparecer os resultados dessa forma bem feia. E aqui eu só deixei mais bonito, né? Isso aqui é só utilização. Aqui a gente tem p-valor 0,55. Você viu, um p-valor bem alto. P-valor alto significa o quê? Aceitar H0. Aceitar H0 no teste ADF é série, É não. ruim. É. Exatamente isso. Então temos aqui que a nossa série do fertilizante, a série de fertilizante é não estacionária. Então, temos isso. Agora, a mesma coisa que a gente vai fazer, só que para o output, né? Então a gente vai fazer o ADFUDA, só que para o output. Poder aqui. Então, tipo assim. Fala aí. Tá. Não, pode falar, Gabriel. Pode falar. Só para confirmar, a gente faz o teste ADF nos resíduos, na variável com, tipo, variável com tempo. Tipo, a gente faz as duas variáveis que vão com tempo, Isso aí, separadamente, né? isso aí, isso aí. Tá, É isso tá. mesmo. 3 testes E ADF. todas, são 3 testes ADF e todos seguindo a mesma hipótese do H0, né? Exatamente, isso daqui não muda, tá bom? Esse trecho aqui, você pode até tirar uma foto dele. Isso daqui não muda. Isso daqui é coisa padrão do teste ADF. Pode mudar o alfa que você vai considerar, mas essa parte aqui é padrão, né? Isso aqui não muda. Aí a gente fez para os resíduos e a gente está fazendo individualmente para cada uma das séries, né? Aqui a gente vai ter também, né? Já dá para ver esse p-valor aqui, né? Super alto. Dá para ver aqui que para a série do output, né? Do output, a série do output, p-valor super alto, né? Tá muito acima de 0,05. Série do output não é estacionária. E a gente pode ver também pelo gráfico, né, dele. Olha só como é que é o gráfico desse output. Aqui eu vou mudar para output. Olha só, negócio explosivo, né? Não tem nada a ver com aquele gráfico ali que eu mostrei da série estacionária. Então a gente tem aqui claramente duas séries, né? Essa daqui é a série do fertilizante e essa daqui é a série do output. A gente tem claramente duas séries que não são estacionárias. Tudo bem? Deu para ver isso, certo? Poderia ser, Gabriel. Poderia ser que na hora que a gente fizesse uma regressão de uma série na outra, né? O MQO ali que a gente fez, poderia ser que na hora que a gente fizesse isso, a gente encontrasse uma série estacionária como resultado. Ou seja, a partir de duas séries não estacionárias, a gente poderia chegar a uma série estacionária. O que ia revelar para a gente? O que ia dizer se essa série resultante é estacionária ou não? É o resíduo. É o resíduo da série. Por isso que a gente fez no item Entendi. 6 o teste sobre os resíduos. Caso isso aconteça, caso quando você pegue duas séries que não são estacionárias e você faça uma regressão com elas e você chegue num valor estacionário, quer dizer que essas séries elas são cointegradas. Existe um vetor de cointegração entre as séries. Ou seja, existe um certo valor numérico, né? Um vetor numérico que faz com que, na hora que você pega uma série não estacionária e com outra, e você rode um modelo entre elas, né? Você chegue numa série estacionária. Aí as séries são cointegradas. É isso que é a questão quis. Por isso que ele fala sobre cointegração e fala também sobre regressão espúria, porque é o outro lado da moeda. Ou as séries elas são cointegradas, então você junta duas séries não estacionárias e você chega numa estacionária, aí elas são cointegradas, ou você simplesmente faz a regressão de duas não estacionárias e chega numa não estacionária, que é a regressão espúria. Então é isso. Entendi. Então, tipo assim,
A gente calcularia o p-valor das duas séries e a gente acharia que as duas são não estacionárias. Aí, Aham. beleza. A gente passaria ela por. A gente faria a regressão delas e a gente faria, tipo assim, vamos dizer, o terceiro p-valor da junção delas. Aí, se, tipo assim, a gente aceitasse H0 de novo, aí a gente conclui que ela é. Como é que é? Espúria a palavra? É, exatamente, espúria, é não Espúria. estacionário. Tá, então, mas se a gente aceitasse H1, aí seria com a integração. Exatamente, aí as séries seriam Beleza, cointegradas. É isso aí, a beleza. cointegração é isso, é você juntar uma série, pega uma série não estacionária, pega outra não estacionária, junta elas, né, digamos assim, que é o caso fazer a regressão de MQO, e você tem o resultado estacionário. Aí elas são cointegradas. Caso contrário, é uma regressão espúria, estilo que o professor comentou em aula, né, e mostrou no site aqui da correlação espúria, né, que tem várias de exemplo. Ó, bizarro, mano. Pesquisa da música Gangnam Style. Então é isso, Gabriel. O que eu tinha para a monitoria de hoje é isso. É isso que eu queria mostrar, né? Eram esses 6 itens. Você tem mais alguma dúvida, algum questionamento aí? Eu tô só anotando aqui a Pode anotar, definição de pode cada um. anotar. Relaxa. É, calma aí, eu tenho mais de alguns, porque, tipo assim, essa parte da matéria, eu fui para as aulas, só que eu não entendi muito bem nada que o Jesus falava sobre isso. Aham. Aí ficou um vácuo bem grande. Tipo assim, porque ele falava também algo sobre, às vezes, a gente adotar, tipo assim, o H0 sendo menor que um. Tipo, primeiro que ele falava algo sobre a diferença estacionária. Certo. Tipo, ele pegava xt menos um. E aí isso dava o resíduo branco. Brando. Brando. Não sei qual era o Isso. nome. Beleza. Tipo, e aí isso recebe o nome do processo integrado de primeira ordem. Eu não entendi nada nessa É, não, parte. o que que é isso, né? Eu não sabia que ele ia entrar nesse nível de detalhe. Nem é relativamente tão avançado assim em séries temporais isso. Mas o que ele falou disso da primeira diferença é que existem técnicas para você transformar uma série que não é estacionária em uma série estacionária. Então, e aí, tipo assim, vamos supor que a gente tem essas duas séries aí. A gente poderia transformar eles em log e log para forçar uma estacionalidade, não sei se essa palavra existe. É, não, eu não sei se colocar log nas duas resolveria. A gente poderia fazer o Não, teste. mas poderia ser uma opção, tipo, ou não. Porque a gente até entrou em uma discussão no meio da aula de, tipo assim, o quanto a gente tem poder de, vamos dizer assim, manipular, sabe? Aham, Forçar os dados de até ficar estacionário. Então sim. foi só uma sugestão, um exemplo que ele citou, não é tipo assim, É, uma não, o regra. que tem, cara, que é bem comum, é você trabalhar na primeira diferença. Que é isso. Tipo assim, se você tiver uma série que não é estacionária, igual essas aí que a gente viu, de repente a primeira diferença entre as séries é estacionária. Que é você pegar para cada um desses valores que foram dados. Então, tipo assim, a gente tem esses valores aqui. A gente tem, vou colocar aqui, né? DF, FERT. A gente viu que essa série não é estacionária. Certo. A gente poderia fazer a primeira diferença da série, que é o quê? É a gente pega, por exemplo, 36 menos 35. Isso daqui vai dar 44 menos 36. Aí a gente vai fazendo isso. A gente vai ter uma nova série, se a gente fizer isso. Se eu não me engano, é só colocar diff aqui. Eu não sei se é só colocar diff, eu acho que é. É isso aí. Se a gente só coloca o diff, ele já faz isso. Aí o primeiro ano fica sem observação nenhuma. Por quê? Porque antes de 48 não tem nada, né? Uhum. Faz 48 menos 47, só 47 não tem nada. Então esse valor fica perdido. Aí a gente tem que jogar esse cara fora. Então a gente coloca drop
A gente faz alguma coisa aqui para poder jogar esse cara fora. Acho que é drop NA. Isso. Isso. Aí a gente joga a primeira observação fora, né? Porque a gente não tem, e a gente tem essa série. Aí a gente pode ver se essa série das diferenças entre os fertilizantes ela é estacionária ou não. Aí é outra coisa que a gente pode fazer, sacou? Então poderia Entendi. criar Beleza. um cara aqui que seria um DF diff fer, desse jeito. Que é a diferença do fertilizante. Aí essa diferença do fertilizante eu vou anexar no meu DF, vai ser isso, e eu vou fazer a diferença do output, que vai ser output, né? Aqui ao invés de. Aqui vai ser output. Dessa forma, eu executo isso. Agora no meu DF, no meu DFzão grande, ele tem agora duas colunas que eu criei, né? Isso aqui foram as colunas criadas por mim. Essa diff fert e essa diff output. Aí com isso, com essas diferenças, você pode ver se é estacionário ou não. Então, tipo, vamos ver como é que é o gráfico desse cara. Será que ele tem aparência de ser estacionário? Aí, opa. Aí você colocaria aqui, por exemplo, plt.plot, esse cara. Olha só, esse daqui, ele já está um candidato um pouco melhor a ser estacionário, só que ele tem um certo problema aqui. Tá vendo como a variância dele aumenta nessa parte? Dá para reparar aqui? Deu, deu. E, Se você- e sendo que, tipo, um dos critérios para ser estacionário é a variância zero, né? Não, não é variância zero. A variância tem que ser constante. Tipo assim, Tá. Então, ele pode a ter variância. média e variância constante, né? A média tem que ser um número finito. Não precisa ser zero, então você vê aqui claramente que não está em torno de zero essa média. Mas tem uma média estabelecida e tem uma variância que não muda tanto assim. Tá. Beleza. Entendeu? Aí beleza. Então esse cara aqui pode ser que seja, mas tá meio feio esse gráfico. E aqui eu poderia ver diff e fé. Vamos ver aqui. Ó, esse cara também, ele. Se você ignorar essa queda muito forte, que deve ter a ver com a crise do petróleo lá em 79, né? Eu imagino que seja isso. Se você ignorar essa parte, ele relativamente tem um comportamento, uma variância que tá mantendo aqui, tá vendo? Depois desse choque exógeno, ele meio que voltou para isso daqui, essa variância dele. Mas aí você vê mesmo sem estacionário fazendo teste. Então você faria aqui, né? Faria bem parecido com o que a gente fez, né? Faria o ADF com a primeira diferença. Se tiver curioso, então eu vou fazer agora aqui o ADF com a primeira diferença. Então aqui vai ser DF diff output. Eu acho que talvez essa parte ele vai cobrar mais pra frente, talvez no teste 6. É, Mas isso foi daqui só deve algo para que... mais para frente. E outra pergunta. Pode É, falar. tipo assim, a cointegração, duas séries não estacionárias, beleza. Isso. É, mas e se eu tiver uma estacionária e uma não estacionária? Ah, Aí, ainda assim, aí, ainda é com integração. tá, beleza. Ainda é. Tipo assim, aí depois, então, o terceiro teste ainda determina que é com integração. Isso. Tipo, O o do terceiro resíduo, teste, no caso. esses dos resíduos não muda. Você roda Tá, um MQO entre os dois e vê se o resíduo é estacionário. Isso daí não muda. tá, beleza, então. Aí aqui, ó, aqui eu coloquei de curiosidade só para a gente ver se esse do output é estacionário. Então essa série do output é essa série aqui, tá vendo? Aí beleza, você tem esse gráfico. Ao meu ver, talvez ele não seja estacionário, né? Porque aqui muda bastante depois. Mas aqui eu fiz o teste. Então, ó, uma ADF agora com o diff. Eu esqueci que eu tenho que tirar o NA, aparentemente, ó. Contains info or NA. Aparentemente está dando um problema aqui porque está com NA em algum lugar. Aqui está com NA. Será que agora ainda vai estar com NA?
É engraçado, por algum motivo ele não tá jogando fora esse NA aqui. Estranho. Deixa eu ver se eu colocar Fer aqui. Eu acho que o Fer tá sem o NA. De Fer. Aqui, agora eu vou substituir isso daqui. Cara, estranho. Tem que resolver essa questão do NA. Porque senão, ó, aqui nessa observação, senão ele não consegue rodar isso. Ponto drop in place igual. Vamos ver se isso daqui vai ajudar. Ó, fiz isso daqui. Por algum motivo ainda tá dando. É, a programação tá complicando. É, não, isso daqui é coisa do Pandas. Isso daqui você tem que ver na documentação do Pandas, entendeu? Ele não tá tirando esse drop em A, tá vendo? Aham. Ele, por algum motivo, tá mantendo essa observação aqui do 48. Você tem que jogar ela fora. Drop index igual 0. Não sei se isso daqui ajuda. Tem que ver isso daqui, cara. Depois você vê, mas a ideia da primeira diferença é isso. Basicamente, você consegue transformar uma série que não é estacionária em estacionária pela primeira diferença. Então, é isso que o professor comentou em aula. Beleza. Tranquilo? Então é isso, cara. Fizemos aí o teste 5 aqui, né, do período passado, agora. Espero ter ajudado aí, mano. Eu vou, quando ficar pronto aí o vídeo, eu posto lá no YouTube. Beleza, Gabriel? Beleza. Perfeito. Obrigado aí pela ajuda, cara. Obrigado aí pela participação. Obrigado, pessoal do YouTube que assistiu também, agradeço. É isso aí, muito obrigado. Forte abraço.